Então, pessoal, esse aqui é nosso 17º meetup aí sobre funcionalidades do JavaScript. A gente está abordando a parte básica. Essa é o último hangout referente a isso, porque a gente está usando o livro Smart Way to Learn JavaScript. Esse é o capítulo 89, que foi o último que ficou faltando aí da aula. Ele é bem sucinto. O foco dele é a parte de manipulação de eventos em JavaScript. O que acontece? A gente estava usando manipulando os eventos em JavaScript, colocando o nome do evento inline ali, direto na tag do HTML. Você colocava o nome do evento igual, abria aspas e colocava o código JavaScript para ser executado ali dentro. Aí esse capítulo abordava como era feito anteriormente, que é esse modo que eu expliquei, e o modo convencional, que é o que o pessoal mais utiliza, fazendo a separação de conceitos, deixando esse código mais na parte do JS mesmo. Tá, então a gente vai falar da manipulação dos eventos inline, manipulação dos eventos apenas no JavaScript, a função desse window.onload na página. Eu vou aproveitar e também falar um pouquinho desse IIFE, que é Immediately Invoked Function Expression, que é bastante comum em JavaScript. Não tem muita relação com o tema, mas o pessoal acaba usando isso daqui ao invés de usar o Windows onload. Então, achei legal citar. E a outra um pouquinho sobre escopo, que a gente vai usar algumas funções aninhadas aqui para deixar um código um pouco mais organizado em algumas chamadas de funções internas aqui nesses Immediately Invoked Function Expression. Basicamente, o nosso HTML vão ter dois exemplos aqui, um manipulando os eventos inline e outro manipulando os eventos no JS. Então, só para a gente entender a funcionalidade. Esse botão aqui vai simplesmente exibir um alerta. E esse botão aqui, colorir, ele vai ficar trocando o background aqui para uma cor aleatória. Bem, muito simples. Vamos ao código aqui, então. Em termos de estrutura aqui do nosso HTML, isso aqui é o padrão do JSBin, tá? Toda essa parte do head aqui, eu não mexi em nada. Afora esse link aqui, que eu gosto dessa fonte Ralloway, do Google. E aqui são os nossos exemplos. Vamos lá. O primeiro exemplo é quando a gente manipula os eventos inline. Então, aqui, dentro do elemento da tag button, é até difícil pronunciar em inglês, button, eu tenho onClick, e aqui eu faço chamada do método diga olá mundo. Esse método diga olá mundo, perceba que eu estou invocando a função, porque tem uns parênteses aqui no final. Ele está definido aqui no meu JavaScript. O JavaScript tem essa função diga olá mundo, e quando eu clicar, ele vai executar ela, rodando esse alert. Que é isso aqui que eu mostrei para vocês. Esse é um exemplo que foi abordado em boa parte do livro. Você vai lá, chumba o JavaScript aqui direto na tag, você coloca qual que é o evento que você vai estar vinculando e chama o método. Não é um jeito muito legal de fazer isso, cara. Às vezes eu acho que polui um pouco o seu HTML. Eu acho mais interessante o segundo modo, que você manipula os eventos apenas no JS, onde no próprio arquivo JS faz o vínculo entre o componente HTML e o código que tem que ser executado nele, que é esse segundo exemplo aqui. Então, eu tenho um input do tipo e-mail, o nome e-mail, o ID e-mail, e um placeholder aqui, só para saber qual que é o formato esperado. Eu tenho uma label, que é para esse input aqui, então eu coloquei um for e-mail, você pode ver que está com o mesmo name aqui. E embaixo coloquei esse botão aqui, que eu chamei de botão trocar cor de fundo. Coloquei um nome meio bizarro aqui, só para a gente conseguir identificar ele depois, com o nome colorido. Como que a gente faz, então, para vincular algum evento nesse botão aqui só pelo código JavaScript? Bem, a gente pode fazer isso quando a sua página carrega. Quando a sua página carrega, ele chama esse método onload da API do Windows. Então, quando ele chama esse método onload, você consegue executar uma função aqui dentro. Então, eu fui aqui, criei uma função separada chamada run e coloquei a referência dessa função aqui para o onload. Então, quando for chamado esse método onload, na realidade vai estar chamando minha função run.
que a minha função run vai fazer? Ela vai pegar o botão usando o core selector do document. Então aqui, beleza, peguei esse botão aqui. E aí vem o pulo do gato. Eu coloco o botão.onClick igual a uma função interna de callback que ele vai chamar. Então, essa função, o que ela vai fazer? Eu tenho duas funções internas aqui dentro, ó, que é chamado canal RGB aleatório e cor aleatória. Beleza. Isso aqui é conceito de função aninhada. E aqui começa a execução da minha função. Então, eu vou ter uma variável para receber o componente de e-mail. Então, eu faço lá document.curseSelector email. Então, eu estou pegando esse cara aqui, porque o ID dele é e-mail. Então, eu coloquei esse hashtag aqui. Então, ele está procurando por ID. Depois disso, eu faço a invocação da função cor aleatória. Então, ele vai vir aqui e vai retornar para mim uma string que representa uma cor em RGB. Então, eu vou chamar essa função canal RGB aleatório 3 vezes para dar os canais red, green e blue. Então, como esse número é um valor que vai variar entre 0 e 255, eu faço um math.random vezes 256, que é o limite superior. Ele vai dar um número decimal, então eu arredondo ele para baixo, faço um math.floor, e ele vai retornar para mim valores de 0 a 255. Pegando esse valor aleatório que ele gerou, eu coloco em cada um desses canais aqui, e aí eu gero strings do tipo RGB 0, 0, 255, RGB 10, 22, 73, por exemplo. Tá? Eu gero strings contendo cores, as 3 cores variando de 0 a 255. Beleza. Uma vez que eu consegui obter a cor aleatória aqui, só preciso atribuir essa cor para o estilo do botão. Ou melhor, desculpa, por estilo do input. Então eu vou lá e coloco e-mail, que é meu input, .style, .background color, e coloco a cor. Isso é que o código faz. Falar, beleza, tá relativamente complicado aí, mas qual que é o core disso daí? O que eu queria demonstrar com isso? Que em vez de a gente vir aqui fazer botão on-click de igualar mundo, jogando direto JS, esse on-click aqui eu deixo para fazer direto no JavaScript. Então, eu recupero o elemento via query selector ou via get element by ID, get element by tag name, pegando o primeiro elemento. Enfim, tem vários tipos de métodos que você consegue fazer para selecionar os elementos da tua página. Quando você faz isso, você consegue chamar os métodos direto aqui e atribuir funções para eles. Então, eu posso ir lá e chamar um onClick, onMouseMove, enfim, toda a gama de eventos que a gente tem aqui, a gente consegue chamar. Galera, vocês têm uma dúvida até agora? Eu falei meio rápido. Não, tá bem claro aí. De boa também, Davi? É suave. Então, existem outros métodos aqui também, e o que eu queria que vocês reparassem é a nomenclatura, cara. Por exemplo, aqui você pode ver que com um clique o C está maiúsculo. Quando você vai chamar direto aqui no objeto que você recupera via query selector, via esses métodos de recuperação de elementos mesmo, tem que estar sempre minúsculo. Ou um mouse move, um mouse up, um mouse down. Mas no HTML ali, se você colocar minúsculo, também funciona, né? Aqui no HTML eu acho que também funciona. Só Funciona. que no JS aqui vai precisar ser o mesmo nome, aqui é sensitivo nesse caso. Vou até rodar esse exemplo de novo, que eu acho que isso vai continuar funcionando. Continua funcionando. De qualquer jeito que você escrever no HTML, funciona. Aqui, boas práticas ali é deixar do jeito que você deixou ali. Sim. Mas ali Eu não geralmente, importa. eu geralmente deixo assim mesmo. Como É, eles chamam de camel case, praticamente. Só que com a primeira em minúsculo, né? isso. Muito bem. O que eu ia falar também era do... Bem, o que eu falei aqui até agora? Então, eu falei da manipulação do evento inline, falei da manipulação do evento no JS, como você faz o vínculo, o indo.onload. As funções alinhadas, não sei se vocês perceberam aqui, eu tenho as funções só dentro dessa função onClick aqui, ó. Então, se eu tentar invocar essa função de fora aqui, não vai rolar, porque o escopo dela é só aqui dentro, dessa função.
Tá? Um conceito de escopo mesmo, convencional, escopo estático. JavaScript não tem escopo dinâmico, que nem tem umas linguagens que tem, e é extremamente confuso de entender. E a última coisa aí para fechar o tópico, é a parte do IIFE, Immediately Invoked Functional Expression. O que é isso? Muita gente, quando vai rodar algum código aqui no JS, em vez de eles fazerem o do.onload, eles criam uma função, vou criar uma função anônima, tá? Sem nome nenhum. Eles colocam algum código lá, eu vou colocar um alert mesmo. Beleza. Aí que eles falam, pô, assim que a minha página for ser carregada, eu vou querer executar essa função aqui. Então, o que eles fazem? Eles fazem um wrap dessa função aqui com parênteses e fazem a chamada dela logo após. Então, assim que eu for carregar essa página aqui, deixa eu salvar primeiro. Deixa eu colocar aqui o output aqui desse lado, deixa eu salvar. Muito bem. Ah lá. Assim que eu carreguei a página, ele apareceu aqui para mim, IIFE. Então, é um jeito de você criar a função, delimitar esse escopo aqui, ó, dela, e já chamar. Então, você não precisa atribuir essa função para uma variável ou dar um nome para essa função. Aqui dentro mesmo você já consegue chamar. Fala, beleza, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é você fazer... Agora, toda vez que eu for modificar o arquivo, ele vai salvar e vai invocar isso aqui. A vantagem disso é você fazer um controle de escopo. Então, em vez de você ter variáveis globais aqui no seu script, você ficar chumbando o var aqui direto, var a igual a 2.3, por exemplo, você colocar um var a igual a 1.2.3 aqui, ela está restrita a esse escopo. Então, você pode criar múltiplas funções aqui. Não que isso seja uma boa prática, mas se fizer aqui, vai estar com o escopo separado. Ele vai estar fora desse escopo aqui, ó. Você não polui o escopo global. O espaço global, melhor dizendo. Então, a gente pode colocar toda essa função run aqui, direto nessa função autoinvocável aqui. Vamos lá, vou pegar esse código aqui. Vamos colocar ele aqui. Beleza, e quando eu clicar aqui, ele vai colocar a cor atribuída e vai trocar a cor aqui. Então, beleza, está funcionando. Eu passei isso daqui do IIFE porque é bem comum, tá? Você vai achar direto isso aqui. Tem alguns caras que... por exemplo, o Douglas Crockford, que ele não gosta desse tipo de representação de FFE. Ele faz uma ligeiramente diferente. Ele coloca assim. Também funciona. Basicamente, você tem a função aqui, ele já invoca direto, ele faz um wrap dela aqui entre parênteses também, para saber que isso aqui é tudo isso aqui é uma invocação, invocando a função. E é para ter o mesmo comportamento. Vamos ver. Beleza. Mesmo comportamento. Então, são duas opções aí para fazer uma IIFE. Então, galera, do livro era isso, basicamente, até o capítulo 89. Então, fechamos o livro.